Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor.
admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Amém. Boa noite, irmãos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Isaías 62. Vamos fazer essa leitura do versículo 1º até o 12º. De forma responsiva, Miriam será a voz da igreja aqui, no microfone. Isaías 62, de 1 a 12. Leiamos. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim te alegrará do teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto de tuas fadigas. Mas os que ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. Amém. Oremos, meus irmãos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor meu Deus. Obrigado porque, mesmo ante as nossas imperfeições, mesmo as nossas mazelas, mesmo as nossas desobediências, os nossos pecados, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos suprido a cada dia, o Senhor tem mostrado esse amor incondicional para conosco. Amor incondicional esse que nos permite também estarmos aqui na Tua casa, Senhor meu Deus, onde em tantos lugares do mundo, recantos do mundo, essa reunião é impossibilitada, nós aqui conseguimos, através da Tua benignidade, da Tua misericórdia. Somos gratos por isso, meu Deus. E gostaríamos de pedir que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue demonstrando esse amor incondicional para conosco. Que na hora do Teu juízo, o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que nós continuemos adorando o Teu santo nome, nós continuemos louvando o Teu nome,
e clamamos ao Senhor que o Espírito Santo do Senhor possa estar nos conduzindo nesses momentos, que esse ajuntamento que aqui agora se faz presente, tudo que aqui fizermos possa ser de alegria para o Senhor, de louvor ao Senhor. Que o Senhor possa estar nos conduzindo nas músicas cantadas, na direção do trabalho, na mensagem que o Teu servo estará trazendo aos nossos corações, que o Senhor possa estar nos dirigindo e nos capacitando para tal. Gostaríamos nesse momento também, Senhor, aproveitando, pedir ao Senhor, pela nossa irmã Célia, que se encontra ali naquele hospital, que o Senhor possa estar agindo ali na vida da Tua serva. Os tratamentos que ali estão sendo ministrados, o Senhor possa estar dando condições para que eles tenham resultado e que, dentro em breve, ela possa estar aqui junto conosco, orando e adorando o Teu santo nome. Que o Senhor possa também dando forças a quem está ali dando suporte a ela, que a vontade do Senhor seja feita. Clamamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar agora adorando o nosso Deus, cantando o hino de número 64. Convido os irmãos aqueles que puderem se colocarem de pé. Vamos estar cantando esse hino. Ainda de pé, convido os irmãos a abrirem agora suas Bíblias, no livro de Isaías, capítulo 58. Vamos estar fazendo em uma só voz a leitura dos versículos 13 e 14. Isaías 58, 13 e 14, em uma só voz.
Leiamos. Desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrastes, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei como a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Os irmãos podem se assentar e juntos vamos estar orando a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, em oração silenciosa. Após alguns instantes, convido o irmão Pedro, que esteja se dirigindo aqui à frente, fazendo uma oração audível, quebrando assim o silêncio. Senhor, amado Deus, Deus misericordioso, Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesse momento, buscando o Teu perdão, ó Pai. Perdão esse já obtido de maneira perfeita ali na cruz do Calvário, através de uma morte, ó Pai, perfeita que nos deste vida, ó Pai, eterna em Teu Filho Jesus, ó Pai. Obrigada porque estamos aqui como igreja em mais um culto para adorar o Teu nome como comunidade local. Obrigada porque temos essa oportunidade, ó Pai. Que esse culto seja um gostinho do que nós vamos ter eternamente e que possamos ter o nosso coração grato, ó Pai, em estar aqui de maneira livre, de maneira feliz, ó Pai, para contemplar a Tua pessoa, Pai. Perdoa as nossas falhas, nós não podemos enumerá-las de tantas, ó Pai. Perdoa porque nós ofendemos a Ti, ofendemos aos nossos irmãos, ofendemos, ó Pai, a Tua imagem que está presente em cada um de nós, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, porque nós, sem Ti, nós não somos dignos da Tua presença, nós não somos dignos do Teu amor, mas graças a Ti mesmo, ó Pai, através do Teu Filho Jesus, o Senhor nos deste perdão. Nos perdoe pela falta de profundidade no nosso relacionamento contigo, perdoe a nossa idolatria que muitas vezes, quase sempre, ó Pai, coloca as coisas criadas ao invés de Ti, ó Pai, em primeiro lugar em nossos corações. Que possamos amar os nossos irmãos. Muitas vezes nós pecamos uns contra os outros por causa do nosso orgulho, da nossa soberba, achando que nós somos mais merecedores do que o outro. Que o Senhor possa tirar isso do nosso coração. Que possamos colocar-nos, ó Pai, no nosso lugar de miséria para reconhecermos o quão pequenos somos, ó Pai. Que possamos colocar o outro à nossa frente. Perdoa o nosso coração que é fraco, que não defende o Teu nome no dia a dia. Quantas vezes nós vemos o Teu nome ser difamado, o Teu nome ser jogado ao chão, e nós, como cachorros medrosos, ó Pai, nós não
defendemos o Teu nome, ó Pai. Que possamos ter força, que possamos pedir a Ti empenho para a defesa do Teu nome, a defesa do Teu Evangelho, para que possamos cumprir ao Teu chamado de maneira digna, ó Pai. Que o Senhor possa estar com o pregador dessa noite, que o Senhor possa habilitá-lo para que a verdade do Teu Evangelho esteja cada vez mais presente em nossas vidas e que o nosso coração, a nossa alma esteja cada vez mais parecida com Teu Filho Jesus, ó Pai. É isso que nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar nesse momento adorando o nosso Deus com alguns cânticos, e os irmãos que tiverem trago seus dízimos e ofertas também poderão estar louvando a Deus, trazendo-os aqui ao gasofilácio. Convido a igreja a colocar de pé, vamos estar adorando o nosso Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é
verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Oremos, meus irmãos. Senhor, meu Deus, agradecemos, meu Pai, por mais esse dia, pela graça de estarmos aqui, podemos adorar ao Senhor, meu Deus, louvar o Teu santo nome. Agradecemos também pela oportunidade, meu Pai, que o Senhor nos dá de dizimarmos mais um dia, mais um mês em nossas vidas, pelos recursos do Senhor não terem faltado em nossas vidas, meu Pai, pelo cuidado que o Senhor tem ministrado em nossas vidas em diversas áreas, meu Pai. Pedimos para aqueles que de alguma forma estão necessitados, meu Pai, seja do pão, seja do auxílio, meu Deus, que o Senhor possa alcançar essas pessoas. Usa, meu Pai, a junta dessa igreja, meu Deus, e todos os demais membros também, meu Pai, para que venhamos a consolar uns aos outros e nos auxiliar nessa caminhada, meu Deus. Pedimos que o dinheiro que aqui foi depositado venha a ser utilizado com sabedoria, visando a honra e a glória do Senhor, meu Pai. Agradeço mais uma vez, meu Deus, por essa oportunidade que tem nos dado. Peço que o Senhor venha abençoar a mensagem que viemos a ouvir também, meu Deus, e abra nossos corações e conduza-nos, meu Pai, conforme a Tua vontade. É o que eu venho lhe pedir e agradecer no nome do Senhor Jesus. Amém.
Convido os irmãos para estarmos... Vou estar fazendo a leitura da pergunta de número 158 do Catecismo Maior de Westminster e juntos leiamos a resposta. Por quem a palavra de Deus deve ser pregada? Juntos. A palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. Amém. Convido ao aprovado por Deus nesse dia para estar falando aos nossos corações, que Deus possa estar capacitando nosso irmão Iago, que estará nos trazendo a mensagem de Deus. Boa noite, meus amados. Graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Essa resposta faz a gente tremer um pouquinho, né? Queridos, há 2 semanas atrás, nós iniciamos uma série de exposições na primeira epístola ou na primeira carta de João. E eu iniciei com vocês, há 2 semanas, esse livro maravilhoso que tem tantos ensinamentos sobre a nossa vida prática, sobre como ser, de fato, um cristão. E hoje nós vamos dar continuidade nessas exposições, no nosso 2º sermão. Se eu não me engano, eu calculei mais ou menos 15 exposições, então a gente está bem no início da nossa série. Se você não estava aqui na semana passada, ainda dá tempo de pegar toda a toada em que nós estamos. Então, abra comigo, por gentileza, na primeira epístola de João. É bem fácil, vai até Apocalipse, volta 4 livros, você vai encontrá-la. Primeira carta de João, no capítulo 1, a partir do verso 5. Primeira João, capítulo 1, verso 5. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 5. Escute com fé e com atenção o que diz a santa palavra de Deus. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, a tua palavra está diante de nós, lida e ouvida pelo teu povo. Meu Pai, e neste momento nós pedimos que agora o Senhor aplique em nossos corações por meio da exposição. Senhor, eu nada tenho a oferecer ao teu povo, senão aquilo que vem do próprio Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor preservou este texto através dos séculos, através da escrita do nosso irmão, o teu servo João, para que hoje, neste dia, exortasse, consolasse, meu Pai, e instruísse os nossos corações. Por isso te pedimos, faz o teu reino avançar nessa noite, por meio da tua palavra, e nos conforme à imagem de Jesus, o Cristo, no nome de quem oramos. Amém. Uma das cenas mais famosas do cinema moderno está num filme chamado Bastardos Inglórios. Eu não sei se você conhece essa obra. No filme, durante a Segunda Guerra Mundial, alguns soldados americanos estão infiltrados em um bar alemão. Eles estão disfarçados, eles falam um alemão quase que impecável, eles usam uniformes dos oficiais alemães, e a história que eles contam parece absolutamente convincente. À primeira vista, tudo parece funcionar como um relógio suíço. A conversa segue normalmente, eles têm uma missão, então eles bebem, eles riem, eles interagem com os oficiais alemães como se fossem parte daquele povo, e durante alguns minutos fica parecendo que ninguém percebe nada. Até que, em um determinado momento, um dos oficiais americanos que estava lá pede
3 copos de bebida. E ele faz isso levantando o dedo ou a mão da forma americana, indicador, médio e anelar. Só que alemães não fazem assim. Não é assim que os alemães fazem o número 3. O oficial alemão, curiosamente, percebe que aquele cara não pode ser alemão. Afinal de contas, alemães só fazem 3 assim: polegar, indicador e anelar. E se você já assistiu o filme, você sabe o que acontece na sequência. Eles aprendem da pior forma, que um simples gesto, que um simples ato denuncia de onde você é. Denuncia a forma que você vive. Denuncia qual é a sua origem. E o que se segue é uma chacina terrível, justamente por um gesto que não faz parte da história de um povo, que não conta, que não reverbera, que não anuncia a sua origem, a forma como você vive, a forma como você fala. E naquele momento, eles diziam as palavras certas, o sotaque era até mesmo coerente, mas alguma coisa mostrou que eles não eram de onde eles diziam ser. João, na sua primeira carta, ele está dizendo algo muito parecido. A fé cristã também tem um jeito de se expressar. A fé cristã tem uma maneira de viver. Ela tem um sotaque. Você pode até dizer as palavras certas. Você pode treinar o seu linguajar muito bem. Você pode conhecer a linguagem da igreja, pode repetir as expressões corretas, mas cedo ou tarde, a forma como você vive vai revelar de onde você é. A forma como você vive vai revelar o seu coração, porque quem nasce da luz carrega o sotaque da luz, carrega o jeito de viver da luz. E a carta de 1 João se preocupa em mostrar qual é esse jeito de viver, qual é o sotaque do cristão. Porque, queridos, no fim das contas, é assim que a gente é reconhecido. Como você tem sido percebido nos lugares por onde anda? O que denuncia, no melhor sentido da palavra, que você pertence a Cristo e a um povo? Não é apenas pelo que você diz nos seus momentos religiosos, por assim dizer, mas pelo seu jeito de agir, pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de transitar por esse mundo. O que denuncia de onde você é? Como as pessoas vão saber para onde você está indo e de onde você vem? Como nós reconhecemos alguém de Cristo? Como nós sabemos que alguém é da terra de Cristo? Pelo jeito de viver, pelo sotaque. E qual é esse sotaque? João vai dizer que ele envolve a forma de viver do país da luz. Vivemos de tal maneira que nós somos reconhecidos como pessoas que pertencem ao reino de Cristo. No sermão passado, eu expliquei aos irmãos que, ao longo dessa carta, João vai nos apresentar 3 testes, 3 exames espirituais, 3 exames para qual cada leitor é chamado a passar, a fim de verificar se, de fato, ele se encontra entre os discípulos de Cristo. E aqui nós começamos a lidar com o primeiro desses testes. Após passado o prelúdio da carta, os versos 1 ao verso 5, que nós exploramos há 2 semanas atrás, o primeiro exame de sotaque vai aparecer. Nós chamamos esse exame de teste moral. E é justamente isso que nós veremos nesses versículos. Hoje, em resumo, nós vamos ver que quem é de Cristo anda na sua luz, embora ainda seja um pecador. Essa é a mensagem de hoje. Quem é de Cristo anda na sua luz, embora ainda seja um pecador. E para lidar com essa verdade de forma mais clara, nós vamos organizar essa exposição em 4 movimentos, em 4 pontos que nos ajudam a caminhar didaticamente por essa passagem. E o primeiro deles é muito claro, é o que João diz: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se você estava aqui no último sermão, você ouviu como João iniciou essa carta falando sobre a historicidade da fé cristã. João gasta tempo explicando sobre a importância da realidade da encarnação. Eu disse para vocês que o cristianismo não é apenas um conjunto de ensinamentos. O cristianismo não é apenas um compilado de leis morais ou ensinamentos éticos, não. O centro da nossa fé, aquilo sobre o qual nós nos firmamos, é a realidade histórica que o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, se fez carne e habitou entre nós.
Foi isso que João afirmou categoricamente, foi isso em que ele gastou o tempo. Ele disse, olha, nós ouvimos, nós vimos, nós o contemplamos, nós tocamos. Queridos, a fé cristã, então, nasce, ela emerge de um acontecimento real. E João agora vai começar a dizer qual é a mensagem que procede desse acontecimento real. Qual é a mensagem que procede desse Cristo? E ele escreve para nós, olha, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Ou seja, o que João está comunicando não vem da cabeça dele. Ele está dizendo, olha, não é invenção minha, como acontece com tantos pregadores que falam por aí coisas próprias, da própria cabeça. Não, a mensagem que ele tem para a igreja, ele está fazendo questão de dizer, vem da parte de Cristo. Então, João nos apresenta o conteúdo dessa mensagem. Ele diz, Deus é luz. Esse é o conteúdo inicial. Só que a pergunta que surge a partir daí é, o que João está querendo dizer com isso? O que João está querendo dizer com uma afirmação tão simples, mas, ao mesmo tempo, tão profunda? Irmãos, vocês sabem, luz é uma figura muito importante na Bíblia. Se você tem alguma familiaridade com as Escrituras, você sabe disso. A luz sempre está ligada à verdade, amor, à pureza, à comunhão. Por outro lado, trevas aparecem irremediavelmente associadas a pecado, à maldade, à vergonha, à transgressão. A Bíblia, por seu turno, afirma que, em muitos lugares, Deus é luz. O salmista diz que Deus se cobre de luz como um manto. Lembre-se, no Monte da Transfiguração, Jesus se manifesta de modo muito especial. E como isso acontece? Por meio de luz, uma luz extraordinária, tão branca como nenhum lavador do mundo poderia alvejar. O Salmo 36 diz que em Deus nós vemos a luz porque Deus é a luz. Ou seja, o tema da luz é um tema recorrente nas Escrituras. Deus está cercado, envolvido, associado à luz. Mas o que isso exatamente quer dizer? A gente entendeu, mas o que isso quer dizer? Essa expressão ela tem algumas conotações, mas tem duas principais. A primeira delas é essa, a luz como fonte de saber, a luz como fonte de conhecimento, a ideia de iluminar, de lançar luz, de lançar verdade sobre aquilo que estava em trevas, trazendo entendimento. Então, quando João diz que Deus é luz, ele também está dizendo que é na luz de Deus que todas as coisas são inteligíveis, que todas as coisas podem ser compreendidas. É por causa de Deus que esse mundo quebrado pode ser lido, pode ser compreendido. Seja você cristão ou não, você só consegue entender algo da realidade que o cerca, porque Deus se revela, porque Ele criou o mundo e lança luz nesse mundo para que esse mundo possa ser entendido. Deus, então, por sua ação, torna possível que a gente conheça, que nós aprendamos, que nós apreendamos e conheçamos as coisas. Pense na experiência, por exemplo, numa analogia simples, de tentar andar no escuro na sua casa. Por mais que você conheça bem a arquitetura do imóvel que você mora, por mais que você se considere um excelente navegador do escuro, você, andando dentro de casa sem luz, irremediavelmente vai topar com o dedão numa quina. Você vai pisar numa pecinha de Lego. Você vai beijar a parede, mesmo que você conheça bem o ambiente. No escuro, você não enxerga tudo que está ali. E a ideia é exatamente essa. Deus é luz e, por meio dessa luz, o ser humano consegue enxergar o mundo, consegue andar pela realidade caótica que o cerca. Porque Deus é luz, o ser humano consegue aprender, trabalhar, compreender. Deus é luz. E porque Ele assim o é, Ele permite que nós vejamos todas as coisas. C.S. Lewis diz algo muito interessante. Ele afirma o seguinte, olha, eu creio no cristianismo, assim como eu creio no sol nascente. Não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele eu consigo ver todas as outras coisas. Irmãos, é a luz de Deus que permite que os nossos olhos, que os nossos corações, que as nossas mentes e os nossos sentidos percebam e compreendam a realidade e a verdade desse mundo. Então esse é o primeiro sentido. A luz como algo que traz conhecimento, como algo que traz clareza, como algo que fornece
entendimento. Mas existe também um segundo sentido muito importante. Luz também fala de justiça. Luz também fala de pureza. Luz fala de santidade. Quando nós voltamos ao livro do profeta Isaías, se você se lembra, quando ele chega no templo do Senhor, lá no capítulo 6, quando fala, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, ele percebe que os anjos proclamavam, santo, santo, santo. E sabe, muitas vezes nós ouvimos essa palavra santo, e a gente pensa apenas no sentido de moralmente bom. Mas santidade é muito mais do que isso. A palavra santo, ela vai significar separado, absolutamente ou completamente distinto. E o que a Bíblia nos ensina é que Deus é esse ser. Não somente, mas também santo e totalmente, absolutamente distinto da sua criação. Deus é outro. Isso não quer dizer que ele não se relaciona com o mundo, mas quer dizer que ele, irmãos, não é medido pelos padrões do mundo. Deus é absolutamente santo, na mesma medida em que ele é absolutamente único. E muitas vezes, não raras vezes, nós temos uma ideia equivocada sobre isso, sobre santidade. A gente pensa que existe uma espécie de padrão de santidade e que Deus vai lá e simplesmente se encaixa nesse padrão, como se Deus fosse santo porque ele corresponde a um critério maior. Mas a Bíblia ensina o contrário. Não é que Deus se encaixa a um padrão de santidade, não. Deus é o padrão de santidade. O que ele é, o que ele faz, o seu próprio ser define o que é justo. Define o que é belo. Beleza, é um padrão objetivo criado por Deus. O que Deus é define o que é bom, define o que é puro, porque ele é luz. E é diante desta luz, desta santidade, desta pureza, que todas as coisas podem ser medidas. Irmãos, toda pureza, toda justiça, toda santidade precisam ser avaliadas em relação a Ele. É por isso que quando João diz que Deus é luz, todas essas ideias estão presentes. Você deve se lembrar que o próprio Senhor Jesus falou algo muito parecido quando ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele estava trazendo para nós exatamente essas mesmas conotações. A Bíblia diz que em Cristo estão guardados, entesourados, toda a sabedoria e todo o conhecimento de Deus, ao mesmo tempo em que ele afirma que nele está toda a pureza. O próprio João, no seu evangelho, poucos anos atrás a essa carta, ele disse, olha, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, muitas vezes nós rejeitamos a verdade, porque nós não queremos a luz. O nosso coração pecador não quer a luz, porque a luz revela quem nós somos. Percebe que essas duas ideias caminham juntas? A luz da santidade de Deus e também a luz do conhecimento de Deus e do mundo. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós passamos a entender melhor como o mundo funciona, ao mesmo tempo em que aprendemos a viver da maneira como Ele quer, da maneira como Ele prescreve. Conhecer o que Deus diz sobre o mundo vai automaticamente nos ensinar a viver diante dEle, ou como a teologia gosta de chamar, corandel, diante de Deus. É por isso que João afirma, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Mas, mais uma vez, o que ele quer dizer com isso? Talvez, quando você pensa em um Deus onde não há treva, onde não há maldade, talvez você imagine um Deus caprichoso, em cujo ser se misturam luz e trevas. Um Deus que, por vontade arbitrária, como você vê por aí, tragédias, enchentes, espalha essas coisas como um Deus caprichoso, como se fosse os deuses da mitologia grega. Outros seguem a ideia de certas religiões orientais, eu falei disso com vocês no sermão passado, uma ideia monista que ensina que em Deus está tanto o bem quanto o mal, e no fundo tudo é a mesma coisa, que bem e mal são apenas ilusões. Só que isso não corresponde à verdade. Isso não corresponde à experiência real bíblica, ao que a Bíblia nos ensina. Quando a gente ouve sobre uma tragédia, quando nós vemos sobre injustiça e maldade, o coração humano se revolta, sim, porque há algo dentro de nós que sabe que o mal deste mundo é real.
Mas é importante que você entenda uma coisa: o mal não procede de Deus. João está sendo claro, nele não há treva nenhuma. Em Deus não há mentira. Em Deus não há engano. Em Deus não há injustiça, não há maldade alguma, porque João está dizendo, Deus é luz. E João começa a dizer, a nos mostrar algo muito importante. Quando nós andamos na luz, a gente passa a refletir o padrão do próprio Deus. É interessante que Jesus disse duas coisas. Um pouco antes ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Imediatamente ele diz, vós sois a luz do mundo. Mas a nossa luz é derivada. É uma luz reflexa. Ela aponta para quem Deus é. E é exatamente isso que nós veremos agora. Depois de afirmar que Deus é luz, João passa a nos explicar um próximo ponto muito importante. Se nós estamos em Cristo, nós andaremos nessa luz. Volte seus olhos para o verso 6, por favor. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha só, o que João está dizendo é, a forma como você fala, a forma como você vive, revela de onde você veio. Voltando à ideia da maneira de viver, de como vivem os cristãos, voltando à ideia do seu sotaque. O seu sotaque mostra se você é cristão ou não. O modo como você vive vai revelar quem você é. Não tem como esconder. A forma que vivemos denuncia a nossa origem. Se você é mineiro e está em Pernambuco, algum outro mineiro vai chegar, uai, você é de Minas também? Não tem como esconder. Porque o jeito que você se porta, a maneira que você fala, diz de onde você é. Se você estava aqui no sermão anterior, você vai lembrar que eu mencionei uma heresia que começa a se infiltrar no meio da igreja. Eu disse para vocês que esse nome apareceria várias vezes. O tal do gnosticismo. Esse gnosticismo era uma turma que ensinava coisas erradas sobre o mundo, sobre Cristo, sobre a vida cristã. E lembre-se, eu enfatizei com vocês, doutrina tem consequência. E doutrina errada tem muito mais consequência ainda. Os gnósticos ensinavam, grosso modo, que a matéria, o mundo material, isso que nós vemos, sentimos, experienciamos, é algo intrinsecamente mal, algo perverso. E daí eles tiravam a seguinte conclusão, já que o mundo é mal, já que a matéria é ruim, já que o corpo é pecador, então faz o seguinte, cuida apenas do seu espírito e faça o que você quiser. Cuida da alma e deixa o corpo à vontade. Quer aprontar? Não tem problema, a carne vai perecer mesmo. E com isso eles criam uma separação terrível, uma dicotomia profunda entre corpo e espírito. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina que a matéria é ruim. A Escritura faz questão de demonstrar que nós somos seres integrais. Nós não somos um espírito que, por acaso ou por erro, possui um corpo, não. Nós somos corpo e espírito juntos. Nós somos essa unidade, o que a teologia gosta de chamar, para você aprender um nome difícil hoje. Unidade psicossomática. Somos uma coisa só, porque, pense, onde termina o seu corpo e começa a sua alma? Você não consegue medir. Nós sabemos que nós temos esses dois elementos. É por isso que morte, a definição de morte, em primeiro momento, é justamente uma separação entre corpo e alma. Ressurreição, por outro lado, é justamente essa união entre as duas coisas. E a Bíblia nos ensina justamente isso. Ela nos ensina que somos corpo e espírito juntos. E a Bíblia nos ensina que pertencer a Cristo implica-se em parecer com Cristo, um Deus encarnado, que possui corpo e espírito. Mas nós parecemos com Cristo também no falar e no agir. A palavra cristão, queridos, ela quer dizer justamente isso, pequeno Cristo. E João está dizendo com todas as letras, se nós afirmamos que somos da luz, se dizemos que andamos com Deus, se declaramos que pertencemos a Jesus, mas vivemos nas trevas, nós estamos mentindo. O próprio texto nos diz isso, nós estamos mentindo. O argumento é muito simples. Se a sua vida é habitualmente dominada pelo pecado, se certos erros se tornam uma prática com as quais você nem tenta lutar contra, você está mentindo ao dizer que pertence a Cristo.
João está chamando cada leitor a fazer um exame, um autoexame sincero do coração. Naquele tempo, como hoje, havia muita gente dizendo que era de Deus, que era parte do Israel de Deus, e não era. Muitos tinham o sinal externo do pertencimento do povo da aliança, a circuncisão. Eram circuncidados na carne, mas não haviam sido circuncidados no coração. Não eram do Senhor. Eram de Israel etnicamente, mas não faziam parte do verdadeiro Israel, que é o Israel espiritual. Dizer que está na luz, mas não querer expulsar as trevas do coração é viver na mentira. Muita gente entende de forma errada essa ideia de salvação pela graça. Eles pensam assim: se salvação é pela graça, então eu posso viver do jeito que eu quiser, mas não é isso que a Bíblia ensina. Irmãos, prestem atenção numa coisa. Abre o seu coração para uma coisa. A salvação é de graça para quem recebe, mas foi absurdamente custosa para quem concedeu. Qual foi o preço da nossa salvação? É o sangue derramado do Filho de Deus. Ela é de graça para quem recebe, mas ela não foi de graça para quem ofereceu. Hoje, no nosso país, na nossa cidade, o número de pessoas que se identificam como cristãos é enorme. Muitos se dizem católicos romanos, outros evangélicos, mas quando nós olhamos ao redor, nós não vemos necessariamente uma multidão de pessoas que andam na luz, que amam a lei de Deus, que vivem para o Senhor. A salvação nunca foi de graça. Ela custou aquilo que havia de mais precioso, aquilo que há de mais precioso no universo, o Cristo. Essa é a ideia. Muitas pessoas dizem que são cristãs, mas não se importam com a lei de Deus, nem com o povo de Deus. E sabe, talvez enquanto você ouve essas palavras, você comece a pensar em algumas coisas e venha uma lista na sua cabeça. Talvez você já está fazendo uma lista de pessoas que não andam na luz. Você consegue pensar aí num top 5 de pessoas que dizem ser cristãs e não são. Mas eu quero que você jogue fora essa lista hoje. Porque quando ouvimos um texto como esse, a nossa tendência é pensar em fulano, em ciclano. Mas João quer que você olhe para o seu próprio coração. A sua vida é marcada por andar na luz? Ou você ainda vive dominado e escravo das trevas? Há progresso na sua vida? Há crescimento espiritual? Ou você está estagnado no mesmo ponto que estava há 10 anos atrás? Quer saber? Pensa nisso de forma mais concreta. Será que o seu marido, a sua esposa, assinaria embaixo de uma declaração sua dizendo que você está mais parecido com Cristo hoje do que estava 5 anos atrás? Será que quem mais convive com você confirmaria isso? Porque se alguém diz pertencer a Cristo e anda na luz, mas continua vivendo nas trevas, está enganando a si mesmo. E eu preciso que você perceba, que eu perceba quanto isso é perigoso para a nossa alma. Irmãos, é um perigo enorme para o nosso coração. E eu lembro que esse sermão também é para mim. Para uma mudança da minha vida também hoje, assim como para a sua. Dizer que conhecemos a Cristo, mas não andamos na luz, é algo espiritualmente gravíssimo. No outro sermão, nós falamos sobre a ideia que circula por aí de um chamado crente carnal. Sabe, uma noção muito difundida em alguns ambientes evangélicos, a ideia de que você pode, ser salvo e passar a vida inteira sem crescer, sem amadurecer, sem mortificar o pecado, de que é possível ter Jesus como seu Salvador, mas não Jesus como seu Senhor. Essa ideia é antibíblica. Nós falamos bastante sobre isso, sobre a ideia de que alguém pode permanecer por décadas como um bebê espiritual, mas isso não é bíblico. O que João está dizendo é muito claro: aquele que não cresce é porque nunca foi. Cristão cresce, cristão amadurece, crentes andam na luz. E há um resultado muito concreto disso. É o que aparece no versículo 7, veja aí. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Perceba como isso é interessante. A tendência do mundo pós-moderno, da comunidade individualista, é dizer assim: não, eu estou bem com Deus, está tudo certo, eu estou bem com Deus.
Só que João nos mostra que andar na luz nunca, irmãos, é algo individual. Se você anda na luz, isso necessariamente vai aparecer nos seus relacionamentos horizontais. Isso escapa para toda a vida. Isso reverbera na forma como você trata as pessoas. Porque o resultado de andar na luz é comunhão uns com os outros. E essa comunhão é algo muito mais profundo do que simples socialização. É algo muito mais profundo do que apenas saber viver em grupo. Irmãos, é a possibilidade real de ter o coração unido a irmãos e irmãs que compartilham a mesma fé do que você. Essa relação vertical com Deus, ela precisa necessariamente refletir na forma horizontal e bela que a igreja vive. O problema é que muitas vezes nós comparamos a nossa luz com as dos outros. Nós olhamos para as pessoas e pensamos assim, não, perto dessas aqui, a minha luz está até boa, sabe? Só que perto desse grupo aqui, não está assim. Mas isso é como comparar a luz de lamparina com luz de vela. Todas são fracas quando colocadas diante da luz do sol. Entenda, diante da luz de Deus, todos nós somos luz derivada. É justamente por isso que nós precisamos uns dos outros. É vivendo juntos, é tratando uns aos outros que nós crescemos nessa comunhão. Quando nós olhamos para a luz de Deus, nós percebemos que todos nós estamos encerrados no mesmo lugar. Quando você se compara com a santidade de Deus, desaparece qualquer espaço para orgulho, some qualquer possibilidade de se achar superior, você entende, eu dependo completamente dele. Há um teólogo que eu consultei esses dias que costuma dizer, o terreno é plano aos pés da cruz. Ninguém está mais alto, ninguém está mais perto, ninguém está mais distante, todos nós estamos no mesmo lugar, carentes da mesma graça. É por isso que a gente precisa ter comunhão, porque todos nós temos a mesma necessidade, mas principalmente, nós temos a mesma solução, porque nós temos o mesmo Senhor. Os gnósticos contra quem João escreve pregavam o contrário. Eles se julgavam especiais, iniciados, iluminados ou mais espirituais. Mas João nos ensina algo profundamente diferente. Quem anda na luz não pode se achar melhor, porque entende que por si mesmo não é nada. O terreno é plano aos pés da cruz. E João continua. João continua algo muito importante. E me ouça com seu coração agora. Olha para cá. Porque João vai explicar algo que caminha de mãos dadas com essa ideia de andar na luz. Algo que é essencialmente vital para o seu coração ouvir hoje. Algo que você precisa, como eu precisei, entender para dormir em paz. Comigo foi assim. Eu só tive paz ao entender. E com você vai ser assim também. Esse é o nosso terceiro ponto. Ainda que sejamos de Cristo, por vezes, agimos como se fôssemos das trevas. Olha por verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos a Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ao ouvirmos o que João disse antes, que a gente deve andar na luz, alguém poderia entender assim, então Deus está dizendo que eu não posso tropeçar nunca, que eu não posso cometer nenhum erro, que se eu pecar uma vez sequer, ou mesmo que reiteradamente, isso prova que eu não sou cristão. E sabe, alguns ensinam exatamente isso por aí, de que o cristão pode chegar num nível de santidade que ele não peca mais. Só que João se apressa, ele corre para esclarecer, não é isso que Deus está dizendo. Vamos pensar de novo na ideia do jeito de viver, na ideia do sotaque. Quando Deus nos tira das trevas e nos traz para a luz, Ele começa a nos ensinar a forma de viver da Nova Jerusalém. Ele começa a mudar e a moldar em nós o jeito da nova pátria. Só que, sabe, esse aprendizado leva tempo. Na verdade, ele leva uma vida inteira. E nesse processo, às vezes ainda escapa alguns jeitos, algumas palavras, algumas formas de agir, alguns maneirismos da terra antiga.
Ainda nós carregamos marcas da vida antiga, porque nós estamos nesse processo de crescimento. É por isso que João diz claramente, ainda temos pecado. Talvez alguém novo na igreja precise entender melhor o que isso significa, ou mesmo alguém que já está há muito tempo precisa checar se compreendeu bem. O que é pecado? O que é pecado, então? De forma bem simples. Pecado é transgressão da lei de Deus. Ele vai dizer isso mais para frente na carta, lá pelo capítulo 3. Pecado é qualquer quebra da lei de Deus. E note bem, pecado não é apenas um sentimento de culpa, não é isso. Pecado não é algo que meramente você entende subjetivamente. Às vezes a gente trata assim, se eu fiz algo e me senti mal, é pecado. Se eu fiz algo e não me senti mal, então está tudo bem. Mas a Bíblia não define pecado a partir do que a gente sente. Pecado é algo objetivo. Pecado é algo medido por um padrão que está alheio, fora de nós. O próprio Deus, revelado na sua lei. Então, pecado é toda a quebra dessa lei, seja de forma intencional, consciente ou não, dolosa ou culposa. Vou te dar um exemplo mais claro. Imagina que você está dirigindo daqui para São Paulo, a 180 por hora. Sei que ninguém faz isso, é um exemplo hipotético. E o guarda te para e você diz com a maior naturalidade, cara lavado, eu não sabia que esse era o limite de velocidade. Você acha que ele vai dizer assim, beleza, pode ir embora? Claro que não. Ele vai dizer com toda a educação do mundo, o desconhecimento da lei, meu caro, não te elimina a responsabilidade da lei. Com a lei de Deus é algo semelhante. Ela tem um padrão objetivo, você pode conhecê-la ou não. É isso que Romanos capítulo 1 diz. Você conhecendo ou não, ainda assim, você é chamado a responder a ela. E quando nós não respondemos, entenda, perfeitamente, nós somos transgressores da lei. E isso é pecado. Foi assim desde o começo, com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. O pecado faz parte da condição humana caída. Nascer humano neste mundo é nascer pecador. No Salmo 51, Davi confessa, olha, eu fui em pecado concebido. Davi não se tornou pecador quando ele quebrou a primeira regra, não é isso que ele está dizendo. Ele quebrou a primeira regra porque ele nasceu assim, porque ele nasceu nessa condição. E cometer pecados não significa apenas fazer coisas erradas. A Bíblia nos ensina que nossas palavras podem ser pecaminosas. Ela nos ensina que as nossas omissões também podem ser pecado. Irmãos, cada mandamento não só proíbe algo, mas também prescreve, ordena algo. Obedecer, então, não é apenas evitar o mal, mas também praticar o bem que Deus exige. O ensino disso é aprofundado no Novo Testamento. Jesus mostrou que pecado não está apenas em ações externas, mas também em pensamentos e desejos. Adultério não é só se deitar com outra pessoa, envolve olhar, pensamento. Assassinato não é apenas rachar a cabeça de alguém com um machado. É cultivar ódio no coração. É por isso que um pecador não é apenas aquele criminoso que merece prisão perpétua. Pecador somos todos nós. E é nisso que João insiste e afirma. Se dissermos que não temos pecado. João não está dizendo aqui de um errinho ocasional. Ele está falando, entenda, de uma condição humana. Se você afirma que não pertence a essa condição, você está se enganando e a verdade não está em você. Irmãos, auto-engano é algo profundamente trágico. Imagina só, um outro exemplo prático. Você ou alguém está caminhando nos trilhos de um trem. O apito soa atrás dessa pessoa. O chão começa a trepidar e ainda assim ele diz para si mesmo, não deve ser nada. Qual que é o resultado disso? É trágico, vai virar estampa de camisa, como dizem por aí. É exatamente isso que nós fazemos quando nós ignoramos a realidade do nosso pecado. O trem está vindo, o apito está soando, o chão está tremendo, mas a gente está fingindo que não é com a gente. João está alertando, para de dizer que você não tem pecado, para de dizer que você não tem problema. Mas talvez isso apareça de forma diferente na vida de alguns. Talvez, especialmente entre aqueles que cresceram na igreja, aquelas pessoas que sempre estiveram perto de Deus, que nunca cometeram pecados, talvez socialmente escandalosos, têm dificuldade de admitir diante de Deus o quanto precisam desesperadamente da graça. Mas entenda, a questão não é se você foi tão mal quanto outra pessoa, não é quão longe você andou ou quão perto você sempre esteve. A questão é quem você é por natureza,
porque todo o terreno é plano aos pés da cruz. Todo ser humano nasce na mesma condição. Estamos todos aqui necessitados da mesma graça. Verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Veja o que João está dizendo. Se você afirma que não peca, você está chamando Deus de mentiroso. Está dizendo que Cristo, que o próprio Deus, que o Espírito Santo que inspirou as Escrituras, estão enganados. Mas a Bíblia afirma exatamente o contrário. No Salmo 14, em Romanos 3, em tantas outras passagens, Deus declara: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós, por natureza, busca a Deus. Se Deus não nos salvar e não nos chamar mediante o Evangelho, nós estamos perdidos. Pelo contrário, por natureza, nós corremos para longe dele. Irmãos, mesmo que alguém nunca tenha saído da igreja, mesmo que tenha crescido na sala da escola dominical, ainda assim a sua inclinação natural do coração humano é afastar-se de Deus. É necessário que Deus intervenha em nosso favor para que nós nos voltemos para Ele. Portanto, a palavra está dizendo que se alguém diz que não tem pecado, se acha que está tudo bem consigo mesmo, está apenas se enganando, e pior, está acusando Deus de mentir. E toma cuidado com aqueles que evitam, com os púlpitos que evitam falar sobre pecado. Na época de João, os mestres gnósticos diziam exatamente isso: olha, não tem problema, façam o que quiserem. E hoje, sim, tem muitos líderes caminhando na mesma direção. Falam de uma tal de hipergraça, ou algo assim, que sugere que a maneira de viver não faz diferença. Mas isso é distorcer a graça. Quando nós entendemos a graça de verdade, entendemos que ela custou o sangue de Cristo. E esse sangue não foi derramado apenas para nos livrar do inferno no futuro, foi derramado também para nos tornar novas criaturas agora, para começar a transformar o nosso coração hoje. O pastor Augusto Nicodemos costuma dizer que uma forma sutil desse problema surge quando a gente ainda diz acreditar no pecado, mas para de falar sobre ele. O assunto desaparece nos púlpitos, das conversas, nos livros, às vezes por pragmatismo ou para não ofender as pessoas, ou às vezes porque falar sobre pecado é desconfortável mesmo, eu também não gosto. Mas a igreja precisa aprender a chamar de pecado aquilo que a Bíblia chama de pecado. O problema, presta atenção, é que nós gostamos de nos esconder atrás de outros nomes. Às vezes nós usamos diagnósticos médicos, psicológicos para justificar a desobediência. Às vezes nós culpamos a criação que nós tivemos. Ah, não, eu fui criado assim. Ou apelamos para o nosso temperamento. Não, esse é meu jeito. Ou eu sou colérico, por isso eu sou irritadiço. Ou eu sou sanguíneo, por isso eu sou impulsivo. Não, meu irmão. Às vezes é porque você é iracundo mesmo. Às vezes é porque te falta o domínio próprio. Claro, você até pode ter desordens fisiológicas ou psicológicas, mas o coração do seu problema é o problema do seu coração. Não negue isso. E assim a gente vai deslocando a responsabilidade. A culpa passa a ser da nossa família, da nossa genética, do nosso cérebro, da nossa história de vida, menos nossa. E aí está a tragédia. Porque quando você não admite que o problema é seu, não há solução. Mas quando você reconhece que a culpa é sua, então a solução aparece. E a solução é Cristo. Perdão existe quando você reconhece que o pecado é seu. Perdão existe quando você admite a sua condição. Se chamamos de pecado aquilo que a Bíblia chama de pecado, então também nós vamos aprender a chamar de solução aquilo que a Bíblia chama de solução. Muitos não compreendem a profundidade da obra de Cristo, porque não compreendem a profundidade da própria queda. Não entendem a seriedade da cruz, porque não entendem a seriedade do abismo em que estão em queda livre. Então, enquanto você não perceber a profundidade da sua miséria, você não vai compreender a grandeza do amor de Cristo. E quanto mais você cresce entendendo a gravidade do seu pecado, mais claramente você percebe quão desesperadamente você precisa de um Salvador. Então, qual que é a solução? É o nosso último ponto. A solução é o perdão e a purificação no sangue de Cristo. Veja novamente a segunda parte do verso 7.
E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No próximo sermão, quando a gente entrar no capítulo 2, eu vou tratar com mais detalhes com vocês essa linguagem do sangue de Cristo. Mas já é importante você entender alguma coisa hoje. A boa notícia que Deus anuncia à humanidade é uma só. Nós podemos ter paz com Deus. Não é porque Deus desistiu da sua santidade. Não é porque Deus abaixou o padrão da lei. Não é porque Deus resolveu fingir que nada aconteceu, não. Nós temos paz com Deus porque Ele enviou o seu próprio Filho para pagar com preço de sangue uma dívida que era nossa. É importante você entender isso com clareza. Somente porque Jesus realmente encarnou e derramou sangue real em todos os sentidos, é porque há perdão real para os pecados. Se a morte de Cristo fosse apenas simbólica, se Jesus não fosse um personagem histórico, se a encarnação fosse apenas uma ideia religiosa, todos aqui neste salão estariam encerrados e desgraçados nos próprios pecados. Mas a boa notícia é que, se estamos em Cristo, nós já não somos mais escravos dele. E, por favor, presta atenção numa coisa, olha para cá. Ser da luz não significa que nós nunca tropeçaremos. Significa que, quando tropeçamos, nós não somos abandonados. Ainda que tropecemos repetidamente, entenda, ainda que repetidamente. Em Cristo, nada nos separa do amor de Deus. Ele busca a ovelha perdida, ele encontra a moeda desaparecida, ele corre ao encontro do filho pródigo, porque ele é o Deus pródigo que gastou tudo, gastou o que havia de mais precioso do universo em nosso favor. Ele cuida de nós. Ele perdoa o mais vil pecador, o traidor mais contumaz, porque ele salva o pior tipo de gente. Ele nos salva. E o caminho que Deus escolheu para lidar com o pecado, o texto nos diz, é a confissão. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, minha irmã, andar na luz vai fazer você enxergar o seu pecado com mais clareza. Foi exatamente o que aconteceu com Isaías. Quando ele viu o Senhor no templo, ele disse, ai de mim, porque a santidade de Deus revelou a impureza dele. É por isso que a Bíblia nos chama a confessar os nossos pecados. A ideia do grego de confessar é mais ou menos uma ideia de concordar. É de onde vem a nossa palavra no português homologar. Porque, entenda, confessar não é informar algo para Deus que ele não sabia. Deus não está tentando arrancar uma confissão para descobrir o que você fez. Não, ele já sabe. Confessar é concordar com Deus. É dizer, Senhor, o que o Senhor disse que é pecado, eu reconheço como pecado. Eu concordo contigo, eu errei. Me perdoa. Foi exatamente o que Davi faz no Salmo 51. Ele diz, olha, para que sejas reconhecido justo no teu julgamento. Davi concordou com Deus. Então João diz algo extraordinário, algo que é maravilhoso. Deus é fiel e justo para nos perdoar. Eu sei que você já ouviu essa frase muitas vezes na vida. Deus é fiel. Talvez você até repita ela com frequência. Mas você sabe o que significa isso? Deus ser fiel? Fiel significa que Deus cumpre suas promessas. Ele é fiel ao seu pacto. Não simplesmente porque ele gosta muito de você, ele gosta de você, mas porque ele prometeu. Nietzsche, um filósofo, em um texto chamado A Genealogia da Moral, ele diz que toda promessa carrega em si uma espécie de mentira ou de impossibilidade. Mas não para Deus. A Bíblia inverte esse problema filosófico. Deus não é homem para que minta. É o que Números nos diz. Deus não é como você ou como a pessoa que está na sua frente agora, que promete e depois volta atrás. Ele prometeu que todo aquele que vem a Ele não será lançado fora. Ele prometeu que quem crê no Filho tem a vida eterna. É por isso que você pode ir até Deus com o seu pecado, porque Ele prometeu receber você. E João diz que Ele também, além de ser fiel, Ele é justo para nos perdoar. Isso pode ser ou parecer estranho à primeira vista, afinal, justiça não é punir, vigiar e punir o pecado? Como que pode ser justo perdoar? A resposta é simples
e gloriosa. Deus é justo, porque Ele não cobra a mesma dívida 2 vezes. É por isso que Ele é justo. Imagine alguém que cumpriu um crime, uma pena, por um crime, 40 anos de prisão. Depois de sair da cadeia, ele vai e é preso novamente pelo mesmo crime. No direito, a gente chama isso de bis in idem. Punir 2 vezes. O que a gente diria disso? É injustiça. O crime já foi pago. Irmãos, o nosso crime já foi pago. Já foi pago na cruz. Cristo levou sobre si a penalidade que era nossa. Portanto, quando você chega diante de Deus, confiado na obra de Cristo, Ele não vai exigir o pagamento novamente. A dívida foi quitada, o escrito de dívida foi rasgado, a nota promissória foi incinerada. Essa é a boa notícia do Evangelho. Irmão, não há perigo de um pecador perdoado ser condenado. Então descanse. Mas alguém pode perguntar, se Cristo já pagou tudo, por que eu ainda preciso confessar os meus pecados? Porque quando Deus nos perdoa por meio de Cristo, Ele nos adota como filhos. O perdão é uma declaração judicial. Está perdoado, é uma declaração forense. Mas o perdão de pecados faz nascer uma outra doutrina. Essa é a doutrina da adoção. A salvação não é apenas um perdão judicial, ela também é uma relação familiar. Pensa na sua família. Uma família, o pecado não destrói a filiação, você não deixa de ser filho, mas afeta o relacionamento. Um filho continua sendo filho, mas a comunhão é perturbada. E a confissão, ela faz justamente restaurar essa comunhão. É assim que a gente aprende o jeito de viver da Nova Jerusalém, o sotaque da nova terra. Aprendendo a reconhecer os nossos erros, aprendendo a confessar e a voltar-se para Deus em comunhão. Esse é o processo que a gente chama de santificação, tornar-se cada vez mais parecidos com Cristo. A gente pode imaginar isso assim, nós somos uma casa antiga, escura, cheia de rachaduras, ninhos de barata e tudo mais. Quando a luz vem, essa luz precisa entrar nos cantos mais escuros dessa casa. Precisa entrar no porão, no sótão, nos corredores escondidos. E quando essa luz chega, a gente começa a ver coisas que a gente não via antes. A gente começa a perceber as nossas sujeiras. É exatamente assim que Deus trabalha conosco. Ele vai iluminando os cantos do coração, Ele vai trazendo luz ao que precisa ser tratado. E esse processo de iluminação ou de santificação às vezes dói, mas é necessário. É bom. Um pastor chamado James Boyce, ele diz algo muito interessante, muito sábio. Quando Deus se torna a luz da vida de alguém, essa luz começa a expor as trevas. Os lugares escuros vão sendo limpos e se tornam frutíferos. E isso não faz apenas a pessoa pensar que é cada vez melhor, pelo contrário. Quanto mais ela cresce em santidade, mais sensível ela se torna ao próprio pecado e mais humilde ela se torna e dependente da graça. Existem também alguns equívocos que a gente precisa tratar aqui hoje sobre confissão de pecados. Um deles é pensar que Deus só vai perdoar se você listar os seus pecados com precisão absurda. Irmãos, isso transformaria a confissão numa espécie de obra meritória. Isso é impossível, você nem sabe todos os pecados que você cometeu. Muitos estão ocultos até mesmo de você. Mas o que Deus requer é uma atitude de reconhecer a nossa condição de pecadores, sim, dar nomes aos nossos pecados. Mas sabe, o que importa é que você volte a Cristo. É que você não abandone a comunhão. É que quando você pecar, você não pense que Deus te rejeitou, mas você abandone para que você volte à comunhão com Deus. Deus quer um coração quebrantado, que reconhece a sua miséria e continuamente, dia após dia, todos os dias se volte para Cristo, apesar do seu pecado. Quanto mais você expõe o seu coração à pregação, por exemplo, mais você vai percebendo essas coisas. Um outro equívoco muito comum é dizer, eu já pedi perdão, mas sabe, eu não estou me sentindo perdoado. Irmão, o perdão de Deus não depende de você sentir alguma coisa. Deus nunca disse isso. O critério é objetivo. Cristo pagou na cruz. Ele é fiel, lembre-se, Ele é fiel e justo para perdoar. A confissão, às vezes, também vai envolver outra coisa. Vai envolver necessidade de reconciliação contra aqueles que você ofendeu, contra aqueles que você pecou. Lembre-se, nós dissemos isso lá atrás, o perdão vertical precisa reverberar horizontalmente, às vezes vai envolver até reparação. E tudo isso é fruto de quem anda na luz.
No fim das contas, a mensagem de João é essa: simples, direta e profunda. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Nós somos treva por nascimento, mas Deus, através do Espírito, disse em nossos corações: haja luz. Cristo foi entregue à morte. Cristo foi envolto em trevas. A própria terra se entregou às trevas naquele dia, para que um dia nós pudéssemos viver na luz. E a pergunta final é: você ama a luz? Agostinho disse certa vez que o mesmo pão que é amargo para o paladar doente é doce para o paladar saudável. E a mesma luz que é odiosa aos olhos enfermos é agradável aos olhos curados. Se você é de Cristo, Deus já mudou, mas também está mudando o seu coração. Ele lhe deu olhos que amam a luz. Você não tem mais fotofobia da palavra. Você tem a sua palavra como guia. Então pergunte-se a si mesmo: você ama a luz? Ou preferiria que ela desaparecesse e o deixasse em paz nas trevas? Oremos. Obrigado, Senhor, por tua santa e doce palavra. Obrigado, Pai, porque, a despeito de nós, o Senhor não nos deixa sossegados em nossos próprios erros e pecados. Obrigado, meu Pai, porque quando nós pensamos que não há jeito mais para aquele pecado que tenazmente nos assedia, para aquelas ações que continuamente repetimos, o Senhor nos diz: há graça e perdão. Ajude-nos, meu Pai, a reconhecer os nossos erros. Ajude-nos, Deus, a reconhecer que somos pecadores e desesperadamente carecemos da graça do Senhor. Ajude-nos a tratar com os nossos corações mediante a luz da Tua palavra e faz-nos parecidos com Cristo, a luz do mundo. Em nome de quem oramos. Amém. Vamos ficar de pé, queridos? Recebamos a bênção. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, podem se assentar. Não sei se há visitantes conosco, ali atrás da irmã Dete, à frente do Daniel. Tudo bem? Qual o nome de vocês? Eliene. Thaís. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, viu, pela presença. Mas, não, né? Muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Oi? Ah, sim, irmã da Dona Neuza, é porque a pilastra aqui me atrapalhou. Qual o nome da senhora? Dona Elza. Muito obrigado, viu? Deus abençoe a senhora também, Dona Elza. Obrigado pela presença. Ok, então que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu vou pedir ao irmão presbítero Emerson e o Iago que se coloquem lá à porta, né, para cumprimentar os irmãos, desejando a todos uma excelente semana, né, debaixo da graça do nosso Senhor. Deus nos abençoe e nos guarde.